Bom dia, irmãos. Bom dia. Paz do Senhor a todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito feliz em poder estarmos aqui mais uma vez para falar do amor de Cristo, para falar de Jesus. E como é bom, né? Poder falar de Jesus. Como é bom poder anunciar e falar que esse Deus, Ele fez, Ele faz e Ele vai continuar fazendo tantas coisas por nós. Como é bom poder cantar louvores ao Senhor, poder engrandecer ao nome dEle, poder dizer que Ele é bom e Ele é Aleluia, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você já abrisse sua Bíblia comigo. Isaías, capítulo de número 53. Isaías, capítulo de número 53. Nós vamos ler apenas um versículo. Hoje eu quero falar um pouco a respeito do preço que foi pago pela sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Talvez você já sirva a Deus há um bom tempo. Talvez você já esteja na presença de Deus há um bom tempo. Talvez você já ouviu falar sobre um preço. Mas que preço foi esse? Que um homem veio a essa terra, andou por essa terra e pagou por amor a nós. Que preço foi esse que foi pago por amor a uma humanidade, a qual virou as costas para ele, uma humanidade que gritou: crucifica, crucifica. Mas ele foi pagando um preço por cada uma dessas pessoas e por cada um de nós. Quem achou diz glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isaías, capítulo de número 53. Nós vamos ler o versículo de número 5 apenas. Amém? Amém. Diz assim: porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo da nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Aleluia. Amém? Somente esse versículo. Feche os teus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai Santo, Pai maravilhoso, nós te bendizemos, Pai. Pai, se nós passássemos aqui, Pai, um período de culto, Pai, somente te agradecendo, ainda seria pouco, por tudo que o Senhor fez por nós, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, nesta manhã, venha alcançar, ó Pai, o objetivo, Pai amado, pela qual ela é anunciada, que é o coração de cada um daqueles que aqui estão, Pai, que é o coração de cada um daqueles que estão ouvindo, Senhor amado, o Teu Evangelho, a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a minha vida, Pai, simplesmente como aquele que o Senhor escolheu, Pai, para transmitir nesta manhã. Que não seja nada de mim, que não seja nada da minha vontade, do meu querer, mas que seja tudo conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Pois o Senhor conhece, Pai, a necessidade de cada coração, a necessidade de cada um dos Teus filhos. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Então, Espírito Santo de Deus, fique à vontade no meio da Tua igreja. Fala conosco, Pai, trata os nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Que tudo aquilo que vem para roubar a semente, que tudo aquilo que vem para tentar barrar, ó Pai, a semente da Tua palavra de crescer, de germinar, seja repreendido agora, pelo poder do nome de Jesus. E que prevaleça, Pai, a unção do Teu Espírito Santo neste lugar, mais uma vez, para a glória e honra do Teu nome, Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Esse texto que nós lemos, irmãos, em Isaías, capítulo 53, é um texto onde o profeta ele dá ali uma descrição do momento da crucificação de Cristo. Isso 740 anos aproximadamente antes de Jesus vir a essa terra. Ele é considerado o profeta messiânico, aquele que mais profetizou a respeito da vinda do Messias, a respeito da vinda de Jesus. E ele só não profetizou coisas boas, como ele mesmo fala, que um menino vos nasceu, um filho se nos deu, algo maravilhoso, um versículo lindo. Mas também ele fala sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre tudo aquilo que Jesus ia passar por amor. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele desce a essa terra, ele abre mão de toda a sua glória, para escolher
padecer, sofrer por amor à humanidade. João escreve no seu Evangelho, no capítulo 3, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. E Jesus vem a essa terra. Ele passa por todos os sofrimentos que um homem, que um ser humano pode passar. Quando você pensa em um sofrimento que você passou, ou que você conhece alguém que está passando, alguém que foi traído, alguém que foi negado por um amigo, alguém que foi xingado, alguém que foi cuspido, alguém que foi açoitado, alguém que foi caluniado. Jesus passou por tudo isso e Ele entende quando nós passamos por essas situações, porque Ele vivenciou isso como homem. Ele abriu mão da sua glória, abriu mão do seu trono de glória para descer a essa terra, a padecer por amor à humanidade. A Bíblia vai dizer que lá no Éden, Deus ele faz um plano de salvação para a humanidade, através da vida da mulher, que ia sair uma semente, que ia esmagar a cabeça da serpente futuramente. E esse era Jesus Cristo, esse era o Filho de Deus que ia descer essa terra, ia sair da semente da mulher e ia esmagar a cabeça da serpente. E Jesus vem e ele passa por todo o processo da crucificação. A crucificação não era algo que o judeu tinha, era uma tradição, um castigo romano, que eles introduziram ali por aquele território está dominado por eles. E quando eles decidem crucificar a Jesus Cristo, Jesus está pregando o Evangelho, está falando do amor, está falando do céu, está falando da salvação, está falando que ele havia de ir, mas havia de voltar. Ele está anunciando o reino do Pai. E ele vai passar por todo o sofrimento que um homem jamais imaginou suportar ou imaginou passar. Os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles vão escrever e eles vão narrar esse processo de crucificação. É algo tão doloroso, é algo tão terrível, que quando você assistiu algum filme, alguma série a respeito da crucificação de Jesus, acredito que você se emocionou, você chorou. Mas aquilo não é nada perto do que ele passou verdadeiramente. Aquilo não é nada, aquilo a mente humana, através de alguns estudos, eles vão e escrevem e fazem aquela filmagem. Mas o sofrimento foi muito grande, foi muito maior. A Bíblia vai dizer que Jesus está no Getsemane, está orando, está ali buscando ao Pai. No momento da sua prisão, que Judas vem e o trai com um beijo, Jesus, no Evangelho de João, o único que descreve isso é João, e é tão interessante isso, que no momento em que eles perguntam, quem é que vocês buscam? E eles dizem, Jesus o Nazareno. E Jesus fala, eu aqui estou, sou eu. E a Bíblia diz, e João descreve isso, que quando Jesus diz, sou eu, aqueles homens caem por terra pelo poder do eu sou de Cristo. Aqueles homens caem por terra, mas eles não desistem, eles pegam Jesus e prendem Jesus. E levam Jesus diante das autoridades, diante dos sacerdotes, diante dos governadores, e um joga ele para um lado, joga ele para o outro. E a época era uma época de festa em que o judeu estava vivendo, a época de Páscoa. E a cultura, o costume era soltar um dos prisioneiros, e naquele dia tinha um tal de Barrabás preso. E eles colocam Barrabás e Jesus diante da multidão e questionam a multidão, quem que vocês querem que soltem? E a multidão escolhe Barrabás e manda crucificar a Jesus. Imagina você, Jesus olhando para aquela multidão, e naquela multidão pessoas que ele curou, pessoas que ele libertou, pessoas que ele salvou, pessoas que tiveram um encontro com ele no meio daquela multidão, agora vendo que a maioria ali quer que ele seja crucificado, que a maioria ali quer que ele passe por esse sofrimento, por essas dores. E Jesus enfrenta tudo isso. Ele começa esse processo numa forma de zombaria romana. Eles começam a zombar porque tiram as roupas, as vestes e começam a açoitar Jesus. E é algo tão terrível esse açoite romano, porque era
tivesse o prazer em machucar, em bater, em humilhar a pessoa. Para um judeu se despir diante de outros era algo vergonhoso, só aquilo era motivo de muita vergonha para o judeu. Agora imagine você quase semi-nu, apanhando. A história diz que o chicote que os romanos usavam, um tal de azorra, era um chicote de 5 a 7 pontas de couro, com uma bola de ferro na ponta e um pedaço de osso em uma das outras pontas, cada um com um tipo de ferimento. Então imagina você que quando açoitavam Jesus, aquilo entrava na sua carne e machucava muito. Tem um escritor inglês que escreveu um livro que eu li, e esse livro me impactou muito, que é A Crucificação de Cristo mediante a um cirurgião. E esse homem se converteu e ele escreveu um livro, e ele narra nesse livro o sofrimento de Jesus de uma maneira tão forte, que ali ele vai estudando e vendo que o açoite foi tão grande que possivelmente órgãos de Jesus, toda a musculatura ficarão expostos. Imagina você passar por tudo isso por amor à humanidade. Imagina você passar por tudo isso para pagar um preço que não era dele. Era meu, era seu. Verdade. Aleluia. Mas ele veio para cumprir isso. Aleluia. E quando colocam uma cruz nas costas dele, a cruz não era para Jesus, a cruz era para quem? Era para Barrabás. E eles já faziam a cruz, mesmo que eles já tiravam a medida ali do crucificado, de quem ia morrer naquele momento, já faziam os furos aonde o prego ia entrar. E Jesus ali naquele momento coloca aquele travo daquela cruz nas suas costas e sai andando ali pelo que nós chamamos de via dolorosa. Imagina você passar uma noite sendo açoitado, chicoteado, espancado, humilhado, e no outro dia pela manhã pegar uma cruz nas costas e carregar ela por amor à humanidade. Sabe o que é mais lindo no Evangelho? É que Jesus não fez isso porque hoje nós estamos aqui. Ele fez isso porque um dia nós estávamos perdidos, para que nós pudéssemos ter um encontro com Ele. Ele não fez isso porque hoje você se levanta um domingo pela manhã, você põe uma bela roupa, você toma lá o seu banho, você passa o seu perfume e fala: eu vou para a casa do Pai, eu vou adorá-lo. Ele não fez isso por causa disso, ele fez isso quando eu estávamos no lamaçal do pecado, jogado lá fora, ninguém dava nada por nós, já havia sido um preço pago por amor a nós. Um preço que jamais você pagaria, eu jamais conseguiria pagar. Sabe qual é o preço que nós pagaríamos pelo pecado? É o preço de sangue. Eu não aguentaria, você não aguentaria. Por isso ele veio, ele toma as nossas dores. E a Bíblia diz que ele vai até a morte. E morte de cruz ele enfrenta tudo. E ele vai até aquele momento da crucificação, aquele momento doloroso. Diziam, zombando dele, que ele era o rei dos judeus, um rei sem coroa, não é rei. Pega um galho com espinhos de 5 a 7 centímetros e fincam na cabeça de Jesus. Jogam uma capa vermelha nas suas costas, como que dizendo: rei, aí está a sua túnica, rei. E você já cobriu um machucado seu, uma ferida que está sangrando com um pano? Quando era menino, né, machucava muito o joelho, né, os cotovelos. Aí cuidava a camisa, né, pastor? Aí você puxa. Agora imagine você com as costas toda dilacerada. Um pano sendo colocado, aquilo ali de uma noite para o dia, colado nas suas costas. Imagine a dor. Imagine o sofrimento. Mas sabe por que ele foi até o fim, irmão? Porque ele olhava para a sua vida já. Ele já olhava para você. Ele já olhava para mim. Ele já olhava e dizia: eles não vão conseguir pagar o preço por amor a eles. Eu vou pagar o preço por amor a eles. Eu vou me entregar por amor a essa humanidade. Eu vou me colocar no lugar deles. Eu vou me
Aleluia. E ele vai até aquele momento da cruz, e você acha que o momento da cruz foi tranquilo? Os filmes mostram que parece que é algo tranquilo, mas você já viu um soldado tratar um prisioneiro bem? Eles pregam Jesus naquela cruz, fazem um buraco no chão e levantam com tudo. A pressão dentro do corpo para frente, comprime tudo ali nos pulmões. Imagina você tentando respirar assim, conseguir. E ele fica ali até as 3 horas da tarde, exposto como um espetáculo do homem, como zombaria, mas como alguém que estava ali naquele momento pagando preço por alguém. Aquele momento da cruz ali não eram os pecados que ele tinha, porque ele não tinha pecado, mas era o meu, era o seu, que estava sobre ele, como nós lemos aqui, porque ele levou sobre si. Ele carregou sobre ele aquilo que nós não carregaríamos, não aguentaríamos carregar. Ele levou na cruz do Calvário. E ele está lá naquela cruz. Sabe o que é mais? Acho que mais dói no coração de Jesus naquele momento é olhar e ver que de todos que ele escolheu, tinha um ali. Ele olha e ele vê João ali do lado da cruz. E eu imagino ele, cadê Pedro? Cadê os outros? Cadê Tiago? Cadê os outros que eu escolhi? Cadê eles? Não vieram até aqui, mas tem um aqui comigo. Mas tem um até o final. Imagine a dor, irmão, de se sentir naquele momento como se tivesse sido abandonado. E quando ele olha e fala: Pai, Deus meu, por que me abandonaste? O peso do pecado. A Bíblia diz, o próprio Isaías escreve, os nossos pecados nos colocam em separação entre nós e Deus. E naquele momento o pecado da humanidade estava sobre Cristo. Por isso ele diz aquela frase: Deus meu, por que me desamparaste? Era o momento que ele estava carregando o pecado da humanidade sobre ele. Mas o Pai não abandona, o Pai não despreza, o Pai não larga. Porque depois a Bíblia vai dizer que Deus dá a ele um nome que é sobre todo o nome. Aleluia! Glória a Deus. E ele brada no alto da cruz. Ele grita no alto da cruz: está consumado. Quando ele grita está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo dentro do templo. Eu imagino se naquele momento tivesse tendo um culto, o sacerdote vendo aquele véu se rasgando de cima a baixo. Naquele momento você entendeu o que estava acontecendo. Naquele momento era Cristo dizendo: olha, o acesso a mim é dado para cada um de vós, é dado para vocês. Hoje não tem mais a separação, hoje o acesso é livre. E ele brada, aleluia, no alto daquela cruz. E a palavra que ele grita lá sobre estar consumado é tetelestai. Essa palavra no grego, ela quer dizer tanto estar consumado quanto dívida paga. Aleluia. E essa palavra ela é usada frequentemente em algumas ocasiões, em 3 delas. Por isso que Jesus ele usa alguns termos que nós não conseguimos entender. E ele diz: tetelestai, está consumado, dívida paga. Uma das formas que essa palavra era usada era quando um servo ele obedecia ao seu senhor, o seu senhor dava uma ordem e ele dizia: olha, vai lá e carrega do celeiro X para o celeiro Y as coisas. Esse servo, obedecendo ao seu senhor, ia lá, pegava aquelas coisas e carregava para o outro celeiro. Ele obedecia o teu senhor e ele voltava e dizia para o seu senhor: olha, tetelestai, obra completa, concluí o serviço. Jesus como servo, lá em Filipenses vai dizer:
que ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele abriu mão da sua glória e se fez servo. Aleluia. E veio a essa terra como servo. Ele serviu a mim e a você, ele veio para nos servir. O maior exemplo é quando todos entram de uma casa e vão sentam à mesa desesperados para comer, imagino eu, e ninguém lava o pé de ninguém. Jesus sai de fininho, irmão. Olha que exemplo lindo. Jesus sai de fininho, cinge o seu lombo com uma toalha, e ele volta e ele começa a lavar o pé de um por um. Sabe o que Jesus está mostrando ali? Eu vim para servir, porque aquilo ali não era serviço de um servo comum, era serviço de um servo mais inútil que a casa tinha, aquele que não servia para nada, ia servir para lavar o pé de alguém. Jesus, ele vem, ele se faz como servo, ele começa a lavar os pés, e ele fala: olha, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Ele está dizendo: se eu não servir, se você não receber aquilo que eu vim te dar, você não vai ter parte comigo. E ele veio como servo, e essa palavra ela quer dizer que aquele serviço a qual o servo foi dado para o servo, ele executou bem. O segundo termo é quando um capitão do exército, um capitão de soldados, ele ia guerrear no campo do inimigo, e lá no campo do inimigo ele vencia, e quando ele voltava, ele se dirigia ao seu general e dizia: Telestai, vencemos a batalha. Jesus veio a essa terra e ele mesmo declarou: o meu reino não é desse mundo. Eu vim nesse reino, eu vim nesse mundo e eu venci. A terceira, e a mais linda e a mais profunda, era quando uma dívida era paga. Quando alguém devia para o outro, e esse camarada tinha ali um recibo, uma promissória, e essa promissória era quitada, era selado com um anel, era marcado ali como justiça, dizendo: olha, você não me deve mais nada, a sua dívida foi paga. E Jesus faz exatamente isso na cruz do Calvário, quando ele brada: está consumado. Ele está dizendo para mim, irmão, ele está dizendo para você: olha, a sua dívida comigo está paga, a sua dívida foi quitada, você não deve mais nada. Aquilo que você devia enquanto você estava no pecado foi pago na cruz do Calvário através do sangue de Jesus. Dívida quitada, acabou, venceu. E é um momento tão maravilhoso que a Bíblia vai dizer que o céu se escurece, fica quase que noite. Mas ele está lá naquela cruz, derramando até a sua última gota de sangue, para pagar aquilo que eu não conseguiria pagar, aquilo que você não conseguiria pagar, aquilo que nós adquirimos como dívida através do pecado, desde Adão. Ele pagou na cruz do Calvário. Ele foi até o fim. Colossenses capítulo 2, 14, ele vai dizer que lá na cruz ele cancelou. Ele cravou na cruz do Calvário a nossa dívida. Mas muitas vezes nós nos fazemos culpados ainda. Mas muitas vezes nós nos fazemos culpados quando nós não queremos, quando nós abrimos mão do sangue de Cristo, daquilo que Ele fez por nós, nós nos fazemos culpados, mas você não tem mais essa culpa sobre você, porque Ele já levou sobre Ele. Ele já sofreu tudo por amor a nós. Como eu disse no começo, João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia, acredito eu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, eu imagino João escrevendo esse versículo. Que palavra colocar? Que palavra colocar ali, porque Deus amou o mundo? Sei lá, de tal maneira. Acredito eu que ele não encontrava uma palavra para colocar naquele versículo ali. Então, de tal maneira, quer dizer, de algo grande, algo poderoso, de uma maneira enorme, que Ele deu o seu Filho para morrer por amor à humanidade. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, nós
Abrimos mão de todo esse sacrifício de Cristo por coisas banais desse mundo, por coisas tão pequenas que o mundo oferece, por coisas tão pequenas que o mundo proporciona. Muitas vezes nós abrimos mão do sacrifício de Cristo para viver aquilo que nós muitas vezes queremos, ou que achamos, ou que podemos. Mas através do sacrifício de Cristo, através da dívida que já foi paga, eu tenho uma vida em Cristo agora. Não que você não vá viver a sua vida, conquistar os seus objetivos, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que quando nós temos a opção de estar, de fazer, de ser cada vez mais servos do Senhor, estar debaixo das mãos do Senhor, muitas vezes nós abrimos mão por coisas simples, por coisas pequenas que esse mundo oferece. E muitas vezes nós negamos a Cristo nas atitudes, nas palavras, em gestos. E o Senhor não deixa, aleluias, não tira aquilo que Ele já pagou por nós por isso. Muito pelo contrário, como Ele disse para Paulo, Ele continua dizendo para nós: a minha graça te basta. É a minha graça que tem que ser suficiente para você. É a minha graça que tem que bastar na tua vida para você viver. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ele se entregou por nós. Ele não mediu esforços para morrer na cruz do Calvário. Imagine se Jesus, no momento da crucificação, olhasse com o poder que Ele tinha de olhar e ver que muitos iriam virar as costas para Ele, e ver que muitos iriam negá-lo, muitos iriam deixar Cristo por coisas banais, para viver a sua vida do jeito que quer. Imagina se Jesus fosse olhar para isso, e no momento da cruz Ele falasse: quer saber de uma coisa, Pai, não vou mais, esse povo aí não merece, eles que se virem, cada um que pague a sua dívida. Imagina se Jesus fosse agir dessa maneira, se Ele olhasse desta maneira. Mas a Bíblia vai dizer que é o amor. Ele foi movido por amor a nós. Ele foi movido por amor a você. Então não tem o que apague o amor de Cristo pela tua vida. Não tem o que apague o amor de Cristo por você. Não tem o que tire, que aniquile o amor que Cristo tem pela tua vida, meu irmão, minha irmã. É algo poderoso. O amor de mãe é bom, mas não é igual. O amor de pai é bom, mas não é igual ao amor de Cristo por nós. Pensa você está dentro de um céu, dentro de um lugar, vestido de glória, toda majestade, os anjos se prostrando, te adorando, e você está lá, à direita do Pai, recebendo a adoração, recebendo ali a adoração dos anjos, recebendo ali a adoração dos 24, tudo ali no céu, tudo lindo, maravilhoso. Aí um belo dia você abre mão de tudo isso, já sabendo o que ia passar aqui na terra, já sabendo o que ia sofrer, já sabendo que um dos seus melhores amigos um dia ia te negar, ia dizer: não, eu não conheço ele, quem é ele? Eu não sei quem é. Imagina você trocar toda essa glória por todo esse sofrimento. Mas glória a Deus que o olhar de Cristo não é como o olhar humano. O próprio Deus não olha como o homem olha. Quando Samuel vai ungir Davi, ele fala: olha, não olha para a aparência, porque eu não olho como o homem olha, eu olho o coração, eu olho lá dentro da alma. E ele abre mão, como nós falamos, Filipenses capítulo 2, quando Paulo escreve a igreja de Filipos, ele fala isso, ele fala: olha, ele si mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele abriu mão e veio a essa terra e escolheu padecer, morrer e ir até a morte, e morte de cruz. Ele abriu mão da glória. Sabe por que Jesus abriu mão da glória? Porque você era mais importante que toda a glória que estava ali.
Não é que você é melhor, não. Mas Jesus não queria que você se perdesse. O plano da salvação não era para que o mundo se perdesse, era para que o mundo fosse ganho. Aleluia. Era para que você fosse salvo. É para que a salvação me alcançasse um dia. É para que a salvação um dia te alcançasse. Por mais que os homens olhem para você ou dissessem para você que, olha, esse negócio é besteira, não existe, olha, é besteira, não vale, não funciona. Jesus fez por você. Ele pagou o preço que era seu, que era meu, na cruz do Calvário. Um preço que nós, irmãos, não aguentaríamos pagar. Um preço que jamais você aguentaria, suportaria. Jamais você imaginaria pagar. A história diz que esse açoite romano que Jesus sofreu, muitos homens não aguentavam até a 25ª chicotada. Já morriam. Ele aguentou. Eu não sei se você consegue entender o tamanho desse amor pela tua vida. Isso não te faz melhor do que quem está lá no mundo. Não. Isso faz você ter um privilégio hoje de já ter sido alcançado. Mas também te abre uma oportunidade de levar esse amor a essas pessoas. Que é o amor de Cristo. Isso te abre, aleluia, te dá uma oportunidade de levar esse amor a outras pessoas. De falar de Jesus, de falar do Evangelho, de anunciar esse amor àqueles que estão lá fora. Como um dia você estava, como eu estava um dia. Mas um dia Ele me alcançou. Um dia você foi alcançado. E por isso você está aqui nessa manhã. Por isso você está aqui ouvindo, louvando, adorando, orando, entregando a Deus um culto. Por isso, porque você foi alcançado um dia. Porque o preço que foi pago foi por você. Talvez nós demoramos para entender isso na nossa caminhada. Que foi pago um preço por nós. Talvez nós demoremos a entender que alguém se entregou por amor a nós. Mas como assim abrir mão de uma glória e sofrer? É o amor, irmão, de Deus. É o amor de Deus que faz isso. É o amor sobrenatural que quita, que crava naquela cruz a dívida por meio de Deus. E não para ali. E dá um acesso limitado. Dá um acesso para mim e para você, qual nós não tínhamos. Nós dependíamos, os homens no passado dependiam do sacerdote, do sumo sacerdote, de alguém que fizesse. Mas o momento da crucificação, o momento em que Jesus consuma a dívida, Ele paga a dívida, Ele dá o acesso para você ir até Ele. Ele dá o acesso para você chegar. Por isso que Mateus escreve, olha, entra lá no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala com o teu pai que está em oculto. E o teu pai que te vê, Ele não só te ouve, Ele te vê. Ele vai te recompensar. Aleluia. Olha só o acesso que foi dado para você, irmão. Olha só o acesso que foi dado para mim e para você diante dele, mediante ele. Mediante o sacrifício, é um privilégio muito grande. Pensa um pouco, pensa aí comigo. Era um privilégio que somente um homem tinha uma vez por ano. Chegar lá dentro do Santo dos Santos. Hoje você tem o acesso. Basta você dobrar os seus joelhos, se prostrar e dizer: Senhor, eis-me aqui, Pai. Senhor, olha, eu não aguento. Senhor, olha, está difícil. Senhor, olha, a luta é grande. Senhor, olha, eu estou quase desistindo. Senhor, me ajuda. Senhor, me sustenta. E é Ele que te vê. Aleluia. Ele vai lá visitar você. Naquele momento, sabe aquele momento da aflição, que você parece que está sozinho, mas você está orando, está buscando, está clamando. Sabe aquele momento do desespero, da dor, que parece que está tudo dando errado, mas você vai lá para o seu quarto, aleluia. E o acesso que foi te dado faz com que você sinta que
Tem algo, tem alguém do seu lado te abraçando naquele momento de dor, naquele momento de choro. E é o Espírito Santo. Olha que coisa linda. Ele dá um acesso para mim e para você. Ele vai para o Pai. E ele diz assim: olha, eu não vou deixar nenhum de vocês órfão. Vocês nunca vão estar sozinhos. Eu vou enviar um outro Consolador. Eu vou enviar alguém que vai consolar vocês no momento da aflição. Olha, eu não vou estar aí do lado fisicamente, mas vai estar o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, porque o mundo não recebe. Mas você que recebeu, aleluia, você vai se sentir abraçado em todo momento. Você vai se sentir abraçado em todos os momentos da sua vida. Por isso que ele diz: aonde houver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu vou estar presente. Então não precisa estar você e mais alguém fisicamente. Estando você e o Espírito que habita em você, já tem 2, ele está no meio de você. Então ele nunca vai te deixar sozinho, ele nunca vai te desamparar. Ele pagou um preço por você, ele foi até o fim. E irmão, receba isso em nome de Jesus. Ele vai ajudar você a ir até o fim também. Ele vai te sustentar para que você vá até o fim. Aleluia. Nós não vamos sofrer ou não sofrer. E não dá para imaginar, mas acredito eu que nós nunca vamos sofrer 1/3 do que Jesus sofreu na cruz. Só naquela caminhada. Você pode passar por situações semelhantes, como eu falei. Um amigo que pode te trair ou te negar, dizer que não te conhece, mas te conhece. Coisas naturais. Mas o sofrimento do pagamento da dívida, o sofrimento da cruz, o sofrimento que o homem normal não ia suportar, ele suportou por mim e por você. E isso tem que ser motivo para nós agradecermos a Ele todos os dias que levantarmos pela manhã, dizer: Senhor, obrigado. Eu não conseguia, mas o Senhor foi comigo. Senhor, obrigado, porque jamais eu aguentaria, jamais eu suportaria, mas o Senhor suportou. Senhor, obrigado, porque eu jamais aguentaria uma chicotada daquela, mas o Senhor aguentou todas as chicotadas por mim. Eu não aguentaria uma coroa de espinhos na minha cabeça, mas o Senhor suportou aquela coroa por amor a mim. Eu não aguentaria aquela lança furando o meu lado, mas o Senhor suportou. É uma manhã de agradecimento. Uma manhã de agradecimento, de gratidão pelo que Ele fez. Porque Ele tem sustentado e você tem chegado até aqui. Talvez pelas suas forças jamais, irmãos, pelas nossas forças jamais nós conseguiríamos servir a Deus, estar na presença. Pelas nossas forças, mas pelo amor a Cristo, pelo amor que Ele tem por nós vencemos. Nós estamos de pé. E nós vamos seguir em frente em nome de Jesus. Eu queria que vocês se colocassem, por favor, de pé por um momento. Aleluia. Permissão, pastor. Queria que você fechasse os teus olhos por um momento. Eu queria que você dissesse palavras de agradecimento a Deus. Aleluia. Sabe o que é lindo, irmãos? Em Jesus, que Ele não olhou a nossa classe social para nos salvar. Ele não olhou a nossa condição física. Ele não olhou nada que os homens olham naturalmente. Ele simplesmente se entregou. Ele simplesmente amou. Ele se entregou por amor a nós.
Isaías continua dizendo, versículo 4, voltando um versículo: certamente Ele suportou as nossas dores, Ele carregou as nossas tristezas, contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Versículo 6: todos nós, como ovelhas, temos nos desviado, nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7: ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matador, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Ele poderia reivindicar. Ele mesmo fala isso no Getsemane. Você acha que se eu não orasse, meu pai não enviaria legiões de anjos neste lugar aqui, acabaria com tudo? Mas todavia, faz a sua vontade. Glória a Deus. Ele está no Getsemane. A Bíblia vai dizer que o suor dele já não é mais suor que sai dos poros, agora é sangue. É um estado de pressão tão grande que o ser humano sofre, que ele vence ali o derrame que poderia dar na mente dele, um derrame cerebral, poderia estourar a mente pela pressão de tanto sangue que o coração bombeava. Ele poderia ter um infarto também ali, mas vence essa etapa também. E a terceira etapa que o corpo físico, o corpo natural do homem vence quando ele está sob uma pressão muito grande, é essa. Os poros se dilatam a ponto que sangue começa a sair. Então ele começa a suar ali, gotas de sangue saindo no Getsemane, porque ele sabia tudo que ele ia enfrentar, as dores que ele ia enfrentar. E por um momento, o lado humano quase grita, a ponto dele falar: pai, passa de mim este cálice. Aleluia. Mas quando ele olha, irmão, para você e para mim, ele diz: todavia, faz a tua vontade. Eu não estou aqui para cumprir a minha, mas a vontade daquele que me enviou. Ele suporta, ele vence, por amor a você, por amor a mim, por amor à tua vida, irmão, por amor à tua família, por amor à tua casa, por amor aos seus familiares, por amor a cada um que você tem orado, cada um que você tem pedido, cada um que você tem colocado diante do Senhor. Foi por amor a cada um de nós que Ele se entregou, por amor. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos. Diga palavras de adoração, de agradecimento ao Senhor nessa hora, irmão. Agradeça a Deus, seja grato pela vida, pelo fôlego. Seja grato pelo que Ele fez. Seja grato por tudo aquilo que o Senhor fez por você. Aleluia. Seja grato, porque não foi você que teve que levar a cruz, Ele levou no seu lugar. Que
Senhor, estão batizando. E João olha e vê Jesus vindo em direção a ele. É interessante que até o momento o pecado não era tirado, era coberto pelo sangue do Cordeiro que era imolado. Naquele momento João olha para Jesus e declara: eis o Cordeiro de Deus que tira, aleluia, o pecado do mundo. Agora não tem mais cobertura, agora tem, arranca o pecado da humanidade. Foi por você, irmão. Foi por você, foi por você, foi por amor à tua vida que Ele se entregou naquela cruz, aleluia. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por se entregar por amor a nós. Pai, nós não merecíamos, nós merecíamos aquela cruz, Senhor. Nós merecíamos aquelas chicotadas, Pai. Nós merecíamos aquela coroa. Mas o Senhor, ó Pai, levou sobre si as nossas dores. Mas o Senhor levou sobre si as nossas aflições naquela cruz. Ah, Pai, quantas vezes nós fomos ingratos a Ti, Senhor, por isso. E te servimos por servir, fazemos por fazer. Ah, Senhor, nos ensina dia após dia a termos gratidão a Ti, Senhor. A Te agradecer pelo Teu amor incondicional. A Te agradecer pela entrega, Senhor, que o Senhor teve naquela cruz por amor a nós. Em nome de Jesus, faça, Pai amado, desta geração uma geração grata a Ti, uma geração grata ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Faça de nós, ó Pai, um povo grato a Ti, papai. Oh Deus, nos ensina, Senhor, nos ensina, papai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.